povo do Senhor teve disposição para enfrentar a chuva e vir à casa aqui, né? E isso é louvável. Eu estava pensando, enquanto estava me arrumando, me vestindo e preparando para vir, eu pensei, avivamento é isso, é quando o povo enfrenta qualquer situação para ir à casa de Deus. É um dos sinais do verdadeiro avivamento, é quando o povo tem fome e sede pela presença de Deus, e não importa a circunstância, vai estar lá louvando o nome do Senhor. Glória a Deus. Feliz de rever aqui o pastor Paulo Roberto, amigo, colega de ministério. Também congregamos juntos há um tempo ali no Monte 3. E quando ele esteve pastoreando ali em Parnaíba, no Piauí, ele me deu a honra de cooperar com ele ali durante 2 dias. E louvo a Deus por encontrá-lo aqui, a sua esposa, louvando o nome do Senhor. Deus abençoe este casal, em nome de Jesus. Meus irmãos, sem perda de tempo, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós iremos fazer uma leitura um tanto quanto extensa, mas se faz necessário para que compreendamos aquilo que Deus irá nos propor esta noite através da sua palavra. Capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Quem já conseguiu localizar, diga amém. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como o que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas nativas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isto? Versículo 13: e outros zombando diziam: estão cheios de vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tomar o seu assento, eu sinto, antes de você tomar o seu assento, eu sinto que devo começar de forma diferente. Quero que você curve a sua cabeça, por gentileza. Feche os seus olhos para que façamos uma breve oração em nome do Senhor. Pai, é chegada a hora
em que nós meditaremos mais uma vez na tua palavra. Eu tenho consciência das minhas limitações e por isso eu oro a ti em nome do teu Filho, pedindo que através do teu Espírito me seja dada esta noite a palavra da sabedoria, que me seja dada esta noite a revelação, a orientação, a direção sábia, a inspiração, a rapidez de raciocínio, para que eu tenha condição de compartilhar com os teus filhos mais uma porção das Escrituras. Pai, eu te peço, marca esta noite com um derramamento generoso e abundante da tua glória, nos fazendo sentir bem de perto a tua santa presença. Promova em nós aquilo que precisa ser feito, para a glória do teu nome, é que eu te peço estas bênçãos em o nome de Jesus. Amém. Podes tomar assento. Glória a Deus. Queridos irmãos, para quem está vindo a primeira vez hoje nesta conferência de avivamento, ontem nós falamos a palavra de Deus, vinculando ao tema em busca de restauração. Em busca de restauração foi o tema da mensagem que nós abordamos ontem à noite. Falamos com base no livro do profeta Jeremias, mais precisamente no livro de Lamentações, no capítulo 5 e nos versículos de números 21 e 22. E nós falamos sobre alguns passos, falamos sobre o processo que nos levará a alcançar esta restauração. Só para que possamos relembrar, recapitular um pouco do que foi dito, nós falamos que essa restauração que nós buscamos, e diga-se de passagem, buscamos porque de fato precisamos, ela passa por um processo. Esse processo envolve, em primeiro lugar, a capacidade de reconhecermos essa necessidade de que temos de uma restauração. Ou seja, enquanto a gente não reconhecer, enquanto nós não reconhecermos a necessidade desta restauração, então consequentemente nós ficaremos de certa forma limitados a uma zona de conforto, e isso nos impedirá de empreender esforços em busca desta restauração. Então esse é o primeiro passo. Se nós precisamos de restauração, é preciso, antes de tudo, reconhecer isso. Se eu não reconheço que eu preciso comer, se eu preciso beber, que eu preciso me tratar, então eu não vou fazer nenhum esforço nesse sentido. Da mesma forma, a restauração espiritual de que a igreja precisa passa por esse processo, por essa capacidade de reconhecermos isso. O segundo passo em busca desta restauração, eu disse que passa também pela capacidade de demonstrar desejo por essa experiência, porque não vai adiantar a gente levantar a mão e concordar com o que o pregador está dizendo e dizer desse jeito, ou é verdade, ou manda mais, quando na verdade a gente não demonstrar isso na prática. E como é que eu demonstro que eu preciso ou que eu desejo essa restauração? Evidentemente que isto vai acontecer a partir do momento em que eu começar a buscar a Deus de forma mais intensa, a partir do momento em que eu mergulhar nas Escrituras, a partir do momento em que eu gastar mais tempo na oração, então aí eu vou estar demonstrando que de fato eu desejo essa restauração. A menos que você queira viver ou queira continuar vivendo uma vidinha mesquinha, mirrada, apática e desnutrida espiritualmente falando. Do contrário, é preciso que você demonstre esse desejo buscando a Deus. Não haverá restauração, e eu lhes digo, mesmo que façamos uma série de conferências de avivamento, nada vai mudar se a partir de então não demonstrarmos um desejo através das atitudes. E em último lugar, nós falamos que esta restauração passa indispensavelmente por uma oração em forma de súplica, ou seja, tem que haver súplica profunda, tem que haver clamor, tem que haver oração. Não haverá avivamento
avivamento, não haverá restauração, não haverá manifestação de poder de Deus, sem que tenhamos a consciência de que tudo começa a partir do momento em que a igreja dobra os joelhos, abre a boca e o coração para buscar a Deus. Então, foi isso que nós tratamos ontem à noite. E para esta noite o Senhor me levou a esse texto do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que sem dúvida, para quem tem evidentemente o hábito de ler as Escrituras, é um dos textos mais conhecidos. Aliás, os pentecostais, diga-se de passagem, estão bastante familiarizados com esse texto. Eu costumo dizer que para mim este é um dos mais belos relatos da manifestação divina, da demonstração da graça de Deus para com a sua igreja. É quando o Espírito Santo ele é doado, ele é derramado sobre o seu povo, dando cumprimento a uma série de profecias que começaram a ser feitas lá no Antigo Testamento e que ao longo do tempo foi sendo confirmada e que teve o seu cumprimento, eu diria, aqui no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas o que de fato eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que nas entrelinhas destes versículos que nós lemos, eu consigo enxergar o que eu considero ser as características do que eu vou chamar de verdadeiro Pentecostes. Eu repito, eu consigo enxergar nas entrelinhas desse texto e saliento que essa visão que eu tenho é evidente que parte de uma revelação de Deus. Pode ser que Deus revele para os pastores uma outra coisa, pode ser que Deus revele para você outros detalhes das entrelinhas desse texto. Eu vou ser fiel ao que o Senhor me revelou enquanto eu lia esta passagem bíblica. E antes de entrar nos pormenores destas características que para mim formam o perfil do verdadeiro Pentecostes, eu preciso dizer que nós temos que acordar para o fato de que aquilo que Deus quer promover no meio do seu povo não está fundamentado em manifestações emotivas. O que Deus tem planejado para a sua igreja não passa de forma nenhuma por uma manifestação histérica de religiosidade. O que Deus tem preparado para o seu povo passa indispensavelmente, antes de tudo, por uma experiência sobrenatural promovida pelo próprio Deus. Quando isso acontece, quando essa manifestação ela é promovida pelo próprio Deus, quando é Deus que nos proporciona essa experiência, então os resultados são evidentes, os resultados são permanentes, diferente daquilo que é promovido pela emoção, diferente daquilo que é promovido pela manipulação humana. Eu aprendi e estou aprendendo ao longo do tempo, ao longo do meu ministério, que não é interessante você chegar na igreja e ver os crentes pulando, como eu falei ontem, caindo, correndo e se batendo, e aí termina o culto e ele volta para casa do mesmo jeito que ele chegou. Tudo que ele sentiu aqui foi nada mais, nada menos do que uma manifestação emotiva. Só isso. Na verdade, o que Deus quer promover em mim e você é uma mudança que começa na mente. Essa mudança ela tem que começar na mente e ela vai partir para o coração e, é claro, consequentemente, todos os aspectos das nossas vidas vai ser modificado a partir de então. O grande problema hoje das nossas igrejas é se deixar levar por essas manifestações que não promovem mudanças. Não promovem mudanças. Eu confesso aos irmãos que há algum tempo atrás eu até gostava disso. Disso o que, pastor? De ver pessoas caindo. Deixei de acreditar no poder de Deus? Claro que não sou doido. Deixei de crer em cura? Claro que não. Revelação? Não. Eu não deixei de acreditar na manifestação pentecostal. Não deixei.
Só que a partir de um certo momento da minha vida, Deus começou a me dar uma outra visão em relação a isso. Ou seja, em vez de me conformar, em ver pessoas simplesmente gritar, chorar desesperadamente, sem que haja mudança, sem que haja modificação, e eu acho que eu falei isso ontem, eu prefiro ver você me ouvir caladinho como vocês estão agora, mas experimentar uma mudança de comportamento, de visão e de atitude, do que eu começar a falar e você começa a gritar daí, eu grito daqui, e no final das contas ninguém se entende. O que foi que o pastor falou? Ah, não sei, só sei que eu gritei. Não é esse o interesse de Deus, não é esse o projeto de Deus. E o verdadeiro Pentecostes, ele nos apresenta isso, uma mudança radical, uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. O verdadeiro Pentecostes nos apresenta isso, uma capacidade, uma capacitação para executar a obra de Deus, para produzir frutos, para contribuir com o crescimento do reino de Deus na terra. Glória a Deus. E eu disse, vou repetir, o texto que nós lemos vai nos apresentar um pouco dessas características que formam o perfil do verdadeiro Pentecostes. Em primeiro lugar, eu devo dizer, evidentemente, para quem não sabe, acredito que apesar de muitos estarem familiarizados com esse texto, talvez alguém ainda não parou para pensar, para ponderar e considerar o fato de que o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos registra o momento exato em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, como eu disse, dando cumprimento a uma série de promessas. Eu consigo, ou melhor, eu costumo dizer que o que aconteceu no livro ou no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos foi uma das mais belas, uma das mais marcantes experiências que a igreja do Senhor experimentou ao longo da sua história. Em relação a nós, eu digo que experimentar as benesses do derramamento do Espírito Santo é, sem dúvida, depois da salvação, a mais bela experiência da vida cristã. Mas precisamos encarar essa experiência de forma correta. Se não, vejamos, o capítulo de número 2 de Atos começa dizendo que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, os irmãos, a igreja estava reunida no mesmo lugar. Jesus havia acabado de ser assunto aos céus. Fazia mais ou menos 10 dias que Jesus havia voltado para o convívio paterno. E interessante é que antes de Jesus voltar para o convívio do Pai, ele havia ratificado uma promessa, ou uma das promessas, ou melhor, uma das profecias relacionadas ao derramamento do Espírito Santo. Se você puder conferir o que ele disse em Atos 1 e 5 e Atos 1 e 8, você vai compreender o que eu estou falando. Em Atos 1 e 5, Jesus se reporta ao batismo de João Batista e diz: João, na verdade, vos batizou com água para arrependimento, mas agora vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Entre este versículo de número 5 e o capítulo 2 de Atos, se passaram, segundo os mais entendidos, cerca de 10 dias. 10 dias haviam se passado desde que Jesus havia proferido esta palavra. E em Atos 8, ele mais uma vez se reportando ou se referindo ao derramamento do Espírito Santo, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas. Deixa eu te falar uma coisa que de certa forma é chocante para quem não conhece o significado real desse poder ou dessa capacidade que o Senhor nos oferece por meio do derramamento do Espírito Santo. Se eu perguntar aqui a vocês, quantos querem poder de Deus na vida?
que é que você vai me dizer? Se eu perguntar quem que é o poder de Deus aqui, o que é que você me diz? Estou com medo. Pastor, não sei o que é que o senhor vai dizer depois daí. Fica à vontade. Não, você quer ou não quer? Eu não sei se você vai continuar querendo depois do que eu vou dizer. É que quando o texto de Atos 1 diz: nós recebereis poder e sereis minhas testemunhas, esse poder aqui para que é que ele serve? Qual é a sua visão da utilidade, o propósito desse poder? Para que ele serve? Aí você vai dizer: pastor, mas está escrito para ser testemunha. Isso. Mas o significado mais profundo dessa palavra, eu diria para você que de certa forma é assustador. É por isso que eu disse que eu não sei se você vai continuar querendo poder depois do que eu vou lhe revelar. Porque esse poder de Atos 1 e 8 não é esse poder para cair, para pular, para sapatear, para fazer aviãozinho, botar bananeira. E sabe para que esse poder aqui? Para morrer. Poder para morrer. Para morrer, pastor. Recebereis poder e sereis minhas. Acredito que alguns aqui saibam que a palavra testemunha nesse texto, no original, no grego, é martíria, de onde vem a palavra mártir. Recebereis poder e sereis meus mártires. Poder para morrer por amor a Deus, morrer por amor ao Evangelho. Será que você ainda quer? Se você, não, pastor, eu vou ficar na minha, então me permita com sinceridade dizer: você não serve para o reino. Você não serve para o reino. As vagas disponíveis do reino é para quem tem coragem de assumir um desses lugares, uma dessas posições, uma dessas vagas. É evidente que, naturalmente falando, nós não temos essa coragem, mas quando somos revestidos por esse poder, aí pode se levantar inferno, pode se levantar cabeça, nós vamos encará-los. E aí, se for preciso morrer, esse poder vai nos dar coragem para enfrentar a morte. Poder para morrer. Então, a partir daí a gente começa a ver a característica desse Pentecoste, desse avivamento que Deus está propondo para a sua igreja. Mas não para por aí. Aí quando chega no capítulo 2, essa série de promessas se cumpre no dia que a igreja estava assim como nós estamos agora, reunidos no mesmo lugar. Havia uma expectativa, com certeza, em torno dessa promessa. Jesus havia dito lá em Lucas 24 e 49 aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Portanto, eu creio que havia uma expectativa em torno dessa promessa. Só que a igreja com certeza não sabia que isso se daria justamente num dia, numa ocasião em que a igreja estaria reunida em um só lugar. E eu penso o seguinte: embora isso não esteja escrito, eu penso que Deus fez questão de cumprir essa promessa, ou seja, Ele fez questão de derramar o seu Espírito sobre a igreja, justamente no dia em que a igreja estava reunida e Jerusalém estava em festa. Eu não sei se você percebeu, mas aqui, durante a leitura do capítulo 2, eu pude relacionar pelo menos 17 nações representadas. 17 nações estavam representadas em Jerusalém nesse dia. Jerusalém estava em festa, celebrando o Pentecoste, uma das 3 maiores festas do povo judeu. A festa do Pentecoste era precedida, melhor dizendo, pela festa dos tabernáculos e pela Páscoa. 50 dias após a Páscoa
acontecia o Pentecoste. E nessa ocasião Jerusalém estava assim de gente. E aí me veio o seguinte pensamento. Primeiro eu perguntei: Deus, por que o Senhor resolveu cumprir essa promessa justamente num período de festa e que Jerusalém estava abarrotada de gente? Eu não sei se vai fazer sentido para você o que eu senti na hora em que estava lendo e me questionando sobre isso. Deus me fez sentir o seguinte: meu filho, eu fiz questão de fazer isso para que a partir daí o mundo começasse a perceber, o mundo começasse a enxergar a obra que eu tinha para fazer através da minha igreja. Jerusalém, porque Jerusalém, irmãos, politicamente falando, é insignificante. Tinha cidades maiores para se fazer uma festa daquela monta. Mas Deus tem essas coisas. Aí Ele começa a fazer a sua obra a partir de coisas humanamente significantes. Deus começa a fazer a sua obra a partir de coisas que os homens não dão valor, a partir de coisas que os homens não dão importância. Aleluia! E Deus começou a partir daí essa obra. Mas ouça como é que isso vai se desenrolar, como é que essa obra vai acontecer. Os irmãos estavam lá reunidos. De repente, glória a Deus, o texto diz: de repente. Quando eu me deparo com essa frase, de repente, me vem algo na cabeça e no coração. É que a manifestação de Deus não obedece uma data pré-estabelecida pelo homem. É de repente. Quando Ele resolve fazer, Ele faz. O fato de estarmos realizando uma conferência de avivamento não significa dizer que Deus está obrigado a fazer o que a gente gostaria e deseja que Ele faça. Deus, a manifestação de Deus, a operação de Deus não está limitada, bitolada a uma data marcada pelo homem. Quando Ele resolve fazer, Ele faz e não tem quem segure. Então, de repente, veio do céu um som, um barulho, como se fosse um vento. Por favor, me permita imaginar uma situação. O que eu vou dizer agora não está escrito. Eu vou imaginar uma situação. Já que havia com certeza uma expectativa em torno dessa promessa, e os irmãos estavam reunidos no mesmo lugar, eu imagino que talvez Pedro, sentado ao lado de João, olhava para ele e dizia: João, tu está lembrado da promessa que ele nos fez? Ele disse que a gente ficasse aqui em Jerusalém, não arredasse o pé até que do alto fôssemos revestidos de poder. Tu está lembrado disso? Estou, Pedro, estou lembrado. Pois é, João, eu não sei você, mas eu não vejo a hora disso acontecer. Eu não vejo a hora disso acontecer. Eu estou aqui na expectativa de receber essa promessa. E João talvez olhe para Pedro e diz: Pedro, você não é o único. Eu também estou aqui com o coração batendo, pulando, com vontade de receber. De repente, eles começam a ouvir um barulho. O texto é bem claro e diz que era como se fosse um vento. Então eu imagino que fosse mais ou menos assim. E à medida em que esse barulho vai se intensificando, vai se aproximando, imagino que o Pedro olha para o João e diz: João, tu está sentindo o que eu estou sentindo? Tu está ouvindo o que eu estou ouvindo? Eu não sei o que é isso, João, mas eu estou sentindo um negócio aqui queimando dentro da minha alma, do meu coração. Imagino o João olhando para o Pedro e dizendo: Pedro, você não é o único, eu também estou com vontade de dar glória a Deus, eu tenho vontade de te adorar. Aleluia. O barulho foi se intensificando e foi se aproximando. De repente, aleluia, foram vistas por eles, não melhor dizendo, o texto diz que esse barulho, que essa presença impetuosa encheu toda a casa. Toda a casa foi saturada pela presença de Deus. E aí eles começaram a ver algo, eles começaram a ter visões, eles viram línguas repartidas como que ele foi. Olha aqui para mim, a primeira coisa que acontece quando
Não foram alguns, nem quase todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. É uma outra característica que eu acho interessante do verdadeiro Pentecoste. Ele é abrangente. Ele não envolve uma meia dúzia. Ele não envolve apenas a classe elitizada da igreja. Ele não envolve apenas a classe eclesiástica da igreja. A manifestação do Espírito Santo é abrangente. Se bem que tem gente que se auto-exclui de sentir ou de ser envolvido por essa unção, por esse poder, porque simplesmente, deliberadamente resolve ficar de fora. É mais ou menos assim: Deus começa a se manifestar e a glória que Ele derrama é para todos. A glória, a unção que Ele derrama, que Ele libera, é para todos. Porém, sempre tem alguém que resolve ficar e adotar uma postura contemplativa, ou seja, ficar só olhando. Não, mas o que é pior, é claro que é o direito que ele tem de ficar só olhando. O problema é que ele não se conforma em ficar só olhando. Se ele reage negativamente. Ele começa a murmurar, ele começa a reclamar, e ele começa a julgar quem está sendo envolvido por essa manifestação do Espírito Santo. Ele começa a dizer: para que isso? Não precisa disso, não precisa desse glória, não precisa desse aleluia, não precisa desse levantar de mão. Para que cantar desse jeito? Olha, se tu não quer sentir nada, fica na tua, tá? Deixa quem quiser ser envolvido pela presença do Espírito Santo. Se você é do tipo que é formalista, que vem para a igreja e fica todo aí, todo engomadinho, todo durinho, né? Dá glória a Deus pelo canto da boca, que é para não parecer ridículo, não se permite chorar, que é para não borrar a maquiagem, tá? É um direito que você tem. Não fica na tua quando Deus começar a encher esse irmão, tá do seu lado aí. Assuma, não vai. Está entendendo? Todos foram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora preste atenção, o que vai estar escrito a partir do versículo 5. Em Jerusalém estavam habitando os judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Mas o versículo 6 me dá uma informação, pastor Edson, que eu acho tremendo. O versículo 6 diz: e correndo aquela o quê? Voz de quê? Que foi que eles ouviram? Olha, o texto diz que correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. O que foi que essa multidão ouviu que lhe atraiu? O que foi que essa multidão ouviu que foi capaz de atraí-la? Embora não haja uma especificação sobre esta voz, eu penso que quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja foi dominada por esta unção, por esse poder, e aí eu acredito que é impossível ficar calado quando o Espírito Santo se manifesta, é impossível ficar com uma coluna dessa, tá? Eu acredito que houve um barulho de adoração, de glorificação, aleluia. Eles começaram a falar em outras línguas, está entendendo? Então aquele barulho promovido pela igreja, e que é claro, foi provocado, foi, aleluia, proporcionado por uma manifestação do Espírito Santo, foi isso que atraiu a multidão. Agora ouça o que eu vou dizer. Quando a igreja ela vivencia o verdadeiro Pentecoste, o que atrai as pessoas até ela não são as inovações. O que atrai as multidões à igreja é a manifestação, e tão somente a manifestação do Espírito Santo. Me permitam fazer uma denúncia gravíssima que envolve uma
atraindo, e na tentativa de atrair pessoas aos cultos, algumas dessas igrejas estão lançando mãos de métodos meramente carnais, para ver se consegue quórum, para ver se consegue um público, para ver se consegue encher as cadeiras, e para isso eles sacrificam a palavra no altar, estão transformando o altar em palco de apresentação artística, estão transformando o santuário em sala de cinema, estão transformando o santuário em salão de festa, estão transformando o santuário em arraiá gospel. Não, a gente tem que inovar para trazer as pessoas à igreja. Quando a igreja tem o Espírito Santo, quem atrai é o Espírito Santo, quem atrai é a glória de Deus. Que tem o Espírito Santo, ela não precisa colocar luzes coloridas no altar, como se o altar fosse palco. A igreja que tem o Espírito Santo não precisa usar canhão de fumaça no púlpito para atrair pessoas. Igreja não é clube, altar não é palco, pastores, pregadores e cantores não são artistas. A presença de Deus, para ser atraída, não precisa de carro de boi. Carro de boi, pastor, que uma dessa eu vou explicar. Você já deve ter lido com um camarada chamado Usar do Rio, porque tocou na arca. Naquele episódio, há três coisas que me chamam a atenção. A arca já estava há muitos anos fora de Jerusalém. Davi, quando assumiu o reinado, uma das primeiras coisas que ele manifestou foi o desejo de trazer a arca de volta para Jerusalém. Mas começou errado. Primeiro erro que Davi cometeu: antes de trazer a arca, ele foi consultar os capitães, os príncipes. Primeiro erro foi esse. Deixou de consultar a Deus para consultar o homem. Quando a gente começa os nossos planos consultando o homem, a tendência de dar errado é de 99,9%. O segundo erro que Davi cometeu foi querer colocar a arca para ser conduzida num carro de boi. Pastor, estava errado? Estava, porque a ordem, a lei dizia que os utensílios do tabernáculo tinham que ser conduzidos nos ombros dos levitas. Mas ele botou em cima do carro de boi. É mais moderno, é mais prático. Aquilo que Deus estabeleceu como norma não pode ser mudado. Aleluia. Aquilo que Deus estabeleceu como mandamento não pode ser mudado para agradar a ninguém. Não, pastor, tem que inovar, tem que fazer diferente, que é para atrair. Vamos ver se a gente consegue atrair a presença de Deus fazendo um showzinho. Vamos ver se a gente consegue atrair a presença de Deus trazendo alguém para dançar no meio da igreja. Querido, me desculpe, eu não quero ser radical nem legalista, mas eu aprendi o seguinte: a igreja que tem o Espírito Santo não precisa dessas arrumações, não precisa desses subterfúgios humanos. O verdadeiro Pentecoste é isso. Já vai
avivamento acontece quando a gente é confrontado com as verdades sagradas. Eu louvo a Deus. Ontem eu ouvi um irmão, não sei se ele está por aqui. Ele disse que quando viu um anúncio da conferência, ele achou, e eu vi aqui um pregador gritando, pulando, esbaforindo. Só que, felizmente, Deus mudou essa minha concepção de avivamento. E como o pastor Edson disse ontem, depois que eu terminei de ministrar, esse avivamento acontece quando a gente, de certa forma, se sente desconfortável com a palavra que está sendo pregada. Se eu me sinto à vontade, é porque alguma coisa está errada. O meu ego está sendo satisfeito. Mas quando eu começo a me incomodar, começo a me torcer, é porque a palavra realmente está tocando. Eu fui pregar numa igreja em Belém, não vou dizer qual igreja, evidentemente, mas eu fui pregar em Belém, era aniversário dessa igreja. E eu me espantei quando eu cheguei lá, para começar, não tinha uma cadeira no palco, mas até no altar não até tudo bem. O problema é que de repente começou a sair uma fumaça de trás da cortina, e eu pensei que estava pegando fogo lá atrás. Eu até chamei a atenção do pastor, pelo amor de Deus, está pegando fogo lá atrás. Ele disse, não pastor, se preocupe, não, é um canhão de gelo seco, acho que é um negócio assim. De repente começou umas luzes coloridas, verdes, amarelas, vermelhas, cruzando uma na outra. E pronto, entrei numa boate e não saí. E Deus me deu uma certa coragem, sabe, para questionar algumas coisas. E eu imediatamente perguntei, pastor, o que é isso? Ele disse, não, é porque a mocidade quis fazer diferente, inovar para cá. Ninguém precisa disso. O Espírito Santo não é suficiente para atrair as pessoas. A manifestação de Deus na igreja não é suficiente para atrair os pecadores. Será que é preciso transformar a igreja num clube para isso? Correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão. Tudo porque a igreja estava cheia. Pastores, pastor Edson e demais pastores, Deus confiou a vocês o ministério. E eu disse ontem e vou repetir agora. Ministério Adonai não é mais um ministério, não é mais uma denominação. Agora assim diz o Senhor: não baixe o preço da salvação, não mudem os marcos antigos, não diluam o evangelho, preguem a verdade. Esse mundo aí fora já tem show demais, já tem artista demais. O que eles estão precisando é de uma instituição divina na terra que lhe satisfaça a alma e o coração, porque a carne já está satisfeita lá fora. Eles precisam de alento espiritual, porque se eles procuram essas coisas lá fora, é porque não conseguem, não sabem onde encontrar, e onde eles vão encontrar alguém que faça parecido, quando na verdade tudo o que Deus quer é que a igreja seja diferente. A igreja tem que ser diferente. Escutem a voz de Deus. A igreja tem que ser diferente. O pecador, ele tem que entrar aqui. É o que eu vou dizer agora, talvez você não entenda no primeiro momento, mas o pecador, ele tem que entrar aqui e não tem que se sentir à vontade, não. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Ele não pode chegar aqui e estou em casa. Se ele se sentir assim, porque alguma coisa errada. Ele tem que chegar aqui e começar a se sentir incomodado pelo seu modo de vida. Ele vai ver que você é diferente dele. Ele vai ver que o que é falado aqui é diferente do que ele já ouviu. Ele vai ver que
Esse povo é diferente. Pentecoste é isso, irmão. Quando há um verdadeiro Pentecoste, o mundo, as pessoas são atraídas pela manifestação do Espírito de Deus. Que é outra característica desse verdadeiro Pentecoste. Quando ele acontece na igreja, ele causa impacto nas multidões, ele causa impacto nas pessoas. O versículo que eu quero ler para fundamentar esta colocação, querido, é o versículo de número 12, que diz: todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isto? O que quer dizer isto? Ontem à noite, quando eu cheguei em casa, antes de dormir, eu peguei um livro de Martin Lloyd Jones. Acredito que alguns aqui já devem ter lido. Um grande escritor, Martin Lloyd Jones, da Inglaterra, já estava com o Senhor. Fui lá na minha bibliotecazinha e vi lá aquele livro que trata justamente sobre a questão do avivamento. Avivamento. Aí eu logo, claro, me interessei, já que nós estamos numa conferência de avivamento, eu logo me interessei, peguei ali e fui ler um pouco. E me deparei com uma declaração chocante. Chocante. Ele diz lá nesse livro, que a igreja dos dias de hoje perdeu, e olha que ele estava falando isso há 40, 50 anos atrás. Ele pregando uma série de mensagens alusivas ao centenário do avivamento que houve na Inglaterra. Ele dizia: a igreja de hoje perdeu o seu poder de impacto. As pessoas não são mais atraídas como antigamente pela manifestação da glória que existia sobre a igreja. Nos modernizamos tanto, perdemos tanto a nossa característica de povo de Deus, por causa do nosso modo de vida depravado, por causa do nosso comportamento distorcido, que a igreja não consegue mais impactar as pessoas. E eu confesso que eu fiquei espantado com aquelas declarações. Mas pasmem vocês, peguei um outro livro onde o título do livro é Crentes que Precisam da Salvação. Ouça, crentes que precisam da salvação. Sabe o que foi a declaração que me chamou a atenção e eu até fiz questão de grifar? Ele disse: essa safra ou essa geração de cristãos produzidas hoje possui pouca ou nenhuma semelhança com Cristo. Aí ele conta um testemunho de um moço que foi evangelizado numa balada. Aí você diz: poxa, pastor, mas evangelizar numa balada, o cara é corajoso. Só que não foi simplesmente entregar uma literatura e abrir a Bíblia. Ele chegou na balada, procurou uma moça mais bonita, se agarrou com ela e começou a dançar. E foi dançando e falando de Jesus. Dançando e falando de Jesus. Aí quando ele lançou o apelo, o convite para a moça aceitar Jesus, a moça perguntou para ele: mas como é que você quer que eu seja diferente? Que eu mude? Se você não mudou, você está no lugar que eu frequento, está fazendo o que eu faço. Que mudança é essa que você quer que eu experimente, se nem você experimentou ainda? É ruim que dá glória, né? Mas quando o Espírito Santo se manifesta, o poder que ele proporciona à igreja dá essa capacidade de impactar as pessoas a ponto de elas passarem na rua, ou até mesmo a ponto de elas verem você, ouvir você e se sentirem atraídas pelo seu modo de vida. Não é preciso andar com uma plaquinha na testa, como andava o sacerdote, né? Com a seguinte frase: santidade ao Senhor. Não é preciso isso, não.
Santo e o Espírito de Deus que atua na tua vida vai se encarregar de provocar esse impacto nas pessoas. Elas vão querer saber. É por isso que está escrito aqui. E eles perguntaram: o que quer dizer isto? Eles vão querer saber qual é a razão da tua alegria. Eles vão querer saber a razão dessa diferença. Eles vão querer saber a razão por que você canta, por que você prega, por que você vai à igreja, por que você anda de Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu correr um pouco mais aqui, porque hoje eu vou orar para Jesus passar com o Espírito Santo e vou orar para Jesus curar aqui. Mas deixa eu falar um pouco mais sobre essas características. Aleluia. Uma outra característica desse Pentecoste, irmãos, é que ele provoca sede de conhecimento nas pessoas. Quando o Espírito Santo se manifesta, as pessoas vão querer saber o segredo da nossa alegria, o porquê do nosso contentamento, a razão do nosso entusiasmo, por que as nossas celebrações são diferentes. São diferentes por causa da manifestação do Espírito Santo. Deixa eu correr um pouco mais. Uma outra característica desse Pentecoste: quando ele acontece, a igreja se torna mais atuante. Irmão, me desculpem ter que dizer, eu não creio uma igreja que se diz pentecostal, ou que se diz, ou que diz, ou que afirma que experimenta a manifestação de Deus, mas não passa de uma parasita. Crente que diz que é cheio do Espírito Santo, mas nunca ganha uma alma para Jesus. Diz que é cheio do Espírito Santo, mas não se envolve com os trabalhos da igreja. Não vem à escola dominical, não participa de uma vigília, não vem para as campanhas de evangelização. O pastor precisa ficar adulando, implorando, quase que o joelho para você vir. Cantar aqui você quer, pregar aqui você disputa. Quero ver você pegar uma caixinha dessa aqui, colocar nas costas e andar aqui pelas ruas aqui do Bom Sucesso, do João 3, pregando o Evangelho nas esquinas, nas calçadas, como eu cresci fazendo isso. Pastor Edson também, Pastor Paulo Roberto também. Não dá para acreditar que você seja cheio do Espírito Santo se você tem uma vida completamente letárgica, dormente, só vem para os cultos nos dias oficiais da semana, só tem culto na terça, na quarta, na quinta. Então ele está lá, ele não perde, mas não vem para a doutrina. O dia de doutrina não pisa o pé, na Santa Ceia não aparece. O pastor chama para uma oração de manhã, não vem, chama para uma oração à noite, não vem, chama para não vamos evangelizar no presídio, não aparece ninguém. Escutem, Deus não vai desperdiçar unção com ninguém. Ele não vai dar unção para você ficar em casa de perna para cima. Ele não vai dar unção para você ficar em casa o dia todo, cara na televisão. Ele não vai te dar unção para você ficar em casa o dia todo com a cara na internet. Ele vai te dar unção. Se você desejar, ele vai lhe dar. Mas vai lhe dar para você atuar, não é para você ficar de cara para cima. Ou até mesmo ficar ausente dos trabalhos do Senhor. Se eu tivesse, sabe, uma autoridade assim, de pegar alguns crentes e colocasse no canto da parede e perguntar: por que você é crente? O que é que você está fazendo na igreja? Vem todo bonitinho, toda arrumadinha, toda patricinha, toda mauricinha. Deus não precisa desse tipo de gente, não. Não estou dizendo que é errado você se arrumar, se vestir bem. Não. Agora é que esse cristianismo que alguns praticam aqui não dá para engolir. Entra ano e sai ano e você não dá uma contribuição para o reino de Deus.
mas dá 15, 20 no show gospel. Não aguenta passar 10 minutos de joelhos, mas se for para um show gospel, passa até a noite toda pulando. E grita, e na igreja não, glória a Deus. Eu nunca esqueço, um dia desse eu recebi um telefonema, e do outro lado uma voz rouca, irreconhecível: Pastor Chagas. Isso era de manhã, talvez umas 7h30, 8 horas. Eu disse: ele está falando, esse pastor sou eu, fulano de tal, de menino que foi que houve contigo, por que tu está rouco assim, ficou manga com febre? Ela disse: não, pastor, é porque eu passei a noite no show do cantor fulano de tal, de meia-noite até 5 da manhã, e eu gritei muito, pulei muito, dancei muito, aqui toda quebrada, e vou gritar de garé. Parabéns. Eu disse: tá, e aí o que você quer? Eu queria que o senhor fizesse uma oração por mim. Eu digo: oração para quê? Para Jesus me curar dessa rouquidão. Irmãos, eu sou meio chato com algumas coisas. Eu disse: peraí, tu quer que eu ore para Jesus te curar da rouquidão? Eu disse: moço, olha, eu te conheço, eu lembro de você.